todos eles estavam, em grande medida, inspirados pelo Manet, e no caso, por exemplo, da Berthe Morisot, dessa pintora que a gente vai falar, provavelmente na aula que vem, ela era também muito amiga do Manet. Ela foi, inclusive, casada com o irmão do Manet, com o Eugène Manet. Então, vejam, todos eles tinham essa admiração pelo Manet, eles também gostavam de pintar paisagens e admiravam os pintores paisagistas, de quem a gente já falou anteriormente. Eles também gostavam do Delacroix, em certa medida, pelo uso que ele fazia das cores, mas eles tinham, portanto, alguns pontos estéticos em comum. E quando a gente pensa no Monet, né, que compõe esse grupo, a gente está falando de um jovem que nasceu ao norte de Paris, em um lugar chamado Le Havre, e lá ele começou a aprender a pintar com um pintor de paisagens chamado Eugène Rodin, que escreve Baudin. Se quiserem anotar, o nome dele era um paisagista. E é curioso porque o Monet ele não era filho de uma família pobre, também não era filho de uma família rica, era uma família de classe média estável, digamos assim. E ele tinha um talento ali, desde cedo ele apresentou um certo talento para o desenho. Ele começa, digamos, a vida dele como caricaturista, e ele vendia parte dessas caricaturas na loja do Rodin, porque o Rodin, no primeiro momento, tinha uma loja de materiais de pintura, depois ele largou, ficou só para o sócio dele, mas ele era, digamos, um pintor que tinha esse lado também comercial, né? Esse primeiro mestre do Monet. E o Monet gostava muito de pintar paisagens, ele aprendeu a pintar pintando paisagens. Quando ele deixa, digamos, essa prática de fazer caricaturas, ele vai depois aprender a pintar paisagem e ele fica completamente tomado, uma coisa que é muito presente para ele. E ele vai para Paris, ele pede ali para o pai dele, fala que ele quer ser pintor, e ele vai para Paris, e o pai dele fala, olha, tá bom, você vai para Paris, mas você vai para ter uma carreira decente dentro da academia, vai fazer estudar na própria academia, para poder ter um status profissional importante. E o Monet, no entanto, queria pintar paisagem. O negócio dele era ficar pintando a paisagem. E o que acontece quando você vai com o dinheiro do seu pai, para outro lugar não faz o que ele quer? Ele acaba, né? Você recorda. E o Monet, quando ele estava ali nesse momento, digamos, de discordâncias com o pai dele, digamos assim, o Monet vai para a Argélia, ele vai ali servir o serviço militar, ele vai fazer o serviço militar, e ele vai para o norte da África, para a Argélia, que era um dos lugares que os franceses ocupavam, e ali ele adoece, ele não fica o período todo, porque ele adoece, depois ele volta para casa, e depois ele concorda com o pai dele que ele vai se matricular, ainda que ele não vá diretamente para a academia, porque ele não queria ir, ele vai se matricular no ateliê de um pintor importante da época. Vocês veem que o ensino, a essa altura, né, no final do século, não estava restrito só à academia. A gente falou da Academia Julian, né, que também permitia mulheres, a gente falou daquele pintor que ensinou o Manet, a gente falou da Academia Suíça. Então tem uma série, digamos, de estruturas que são muito parecidas com a oficial, mas elas são para quem pode pagar e vai se matricular e vai fazer ali o aprendizado. E o Monet, portanto, quando ele volta da Argélia, e repare, né, porque quando a gente fala da Argélia, a gente está falando da luz do Equador, né, próximo do Equador. E a gente está falando de uma luz que não é uma luz que se tem no norte da Europa. Então, vejam, esse contato com a luminosidade, com as cores, era uma coisa que era muito presente na pintura do Delacroix. A gente viu que ele pintou caçada de leões, que pintou ali, digamos, eventos que aconteciam na região do Marrocos, da Argélia. Então, portanto, tem essa luz também, que para uma pintura é muito importante, tem o sentimento de cor que é dado por essa experiência dessa luz. E depois, quando o Monet volta a estudar, ele concorda com o pai dele e se matricula num ateliê de um pintor importante, que eu já meio esquecido, mas é um pintor interessante, chamado Charles Blair. Se escreve Blair com Y. Ok? Ele vai se matricular no estúdio desse artista, e com esse artista, dizem que ele tinha um estilo, digamos, não muito rígido com os alunos. Aliás, tem vários desses artistas acadêmicos, no qual os pintores modernos vão estudar, que eles davam certa liberdade para os discípulos, então eles podiam fazer o que eles queriam na prática, que era o caso do Monet. Ele continuou pintando paisagem, portanto, mesmo participando do estúdio desse pintor acadêmico. E ali ele encontrou ninguém menos do que alguns amigos, por exemplo, o Renoir. Eles se encontram ali e eles dividem o mesmo interesse pela pintura de paisagem. Os dois gostavam de paisagem. O Renoir, que era um sujeito que tinha estudado na academia, ele também participava desse ateliê desse artista, e eles tinham ali um interesse comum, que era a pintura de paisagens. E ali, é claro, eles vão formando um certo espaço de amizade, não só entre eles, mas um grupo que frequentava os arredores. Eles se encontravam em cafés, era uma efervescência muito grande
os jovens sentavam no café e começavam a debater pintura, debater política. Era um momento de grande efervescência. Sobretudo, talvez, pelo impulso que o Courbet tinha dado lá atrás a isso. Vocês lembram de tudo que o Courbet fez em termos de inovação de prática artística, como ele fazia tudo virar um evento, ele era um sujeito também do espetáculo, digamos assim. E era um ambiente muito efervescente para esses jovens pintores que estavam cada vez mais interessados em pintar paisagem, em pintar o que eles queriam, e não aquilo que era ainda muito forte do ponto de vista de uma ideia oficial que deveria ser a pintura. E o Monet e o Renoir, por exemplo, vão se interessar muito pelos pintores de paisagens, vão se interessar pelo Manet, e vão ter uma produção que é, digamos, muito mais independente. Em 1874, eles fazem uma exposição, portanto, o Monet apresenta essa obra, junto com outras, e um crítico vai a essa exposição. Quando eu falo de efervescência das pessoas discutindo arte, política, nos cafés, etc., também tinha uma efervescência na imprensa, na pequena imprensa. Então tinha um jornalzinho, um boletim, aquela coisa que o pessoal está sempre escrevendo e publicando. Né? E vai um crítico nessa exposição, de um jornal maior, no caso, ele olha para a exposição desses jovens e ele faz uma crítica bastante ácida à exposição, ele fala muito mal do que foi exposto, e ele, digamos, faz uma consideração e chama aqueles jovens pintores que estavam expondo suas obras de escola dos impressionistas, por causa desse quadro do Monet. Então, portanto, esse termo impressionismo surgiu a partir da crítica de um crítico que visitou a exposição e quis criar, digamos, um termo pejorativo para ela. E por que o termo impressionista, impressão, é um termo, digamos, pejorativo? Porque esse termo era utilizado para descrever, digamos, aquelas pinturas rápidas que as pessoas faziam na viagem. Eu digo as pessoas, não necessariamente artistas profissionais, as pessoas, digamos, com uma classe social mais elevada, que fossem fazer viagens, compravam um estudo de aquarela, tinham alguma educação em arte, tinham uma habilidade, faziam suas impressões. Talvez uma coisa, uma analogia talvez um pouco grosseira, com a ideia de tirar fotografia do lugar que você vai. Fazer uma impressão, digamos, fazer uma pintura. Então esse termo impressão era associado a uma coisa mais geral, mais amadora, mais de esboço. Então quando o Monet, claro, faz essa obra, essa impressão, ele está pensando um pouco nesse espírito, né, de fazer capturar rapidamente o que ele está vendo, mas ao mesmo tempo querendo levar isso a um status maior do que isso ocupava, e o crítico usa o termo impressionismo justamente para falar que era um monte de gente que só fazia impressão, esboço, coisa do tipo. E eles se utilizam desse termo, e daí, digamos, vem a virada, eles falam, tá bom, somos impressionistas? Somos mesmo. E eles utilizam o termo que o crítico cunhou e se promovem a partir disso. Essa é uma coisa interessante. Vejam aquela história. Falem bem ou falem mal, mas falam. É um pouco aquela história. Então eles se projetam a partir desse termo, ou seja, dá o que falar. Reparem que o Courbet tinha inaugurado um pouco isso lá atrás. Hein? Reparem que uma coisa está conectada à outra. E é curioso se a gente pensar. Tem um movimento do começo do século XX, que a gente não vai abordar, os cursos acabam antes, que é chamado de Fauvisme. Já ouviram falar? E tem o seu principal representante, um pintor chamado Henri Matisse. Com belíssimas obras aqui no centro do Máximo. E o Matisse e sua turma, em 1906 ou 1908, uma dessas duas datas, eles expuseram as obras deles e tinha ali, nessa exposição do pessoal do Fauvismo, do Matisse e sua turma, tinha uma pequena escultura, que era uma escultura que lembrava uma escultura do Donatello, que é uma escultura lá atrás do Renascimento, e eles expuseram as obras deles, tem ali suas características muito marcadas, de cores fortes, de cores relativamente planas, com uma escultura no meio, e um crítico, isso lá na frente, né, muito tempo depois do impressionismo, um crítico escreveu uma crítica dizendo que ele estava vendo ali o Donatello, por causa dessa esculturazinha, entre as feras, né, e dizendo isso em francês, Donatello chez les fauves, Donatello entre as bestas, entre as feras, entre os animais, fauve significa isso. E o que a turma do Matisse fez lá na frente, no começo do século XX, utilizou a crítica e se promoveu a partir do termo fauvismo. Vocês estão falando que nós somos os fauves, agora somos os fauvistas. A mesma coisa que a turma do impressionismo tinha feito lá atrás, em 1874. Então, percebam, tem uma semelhança de expedientes que vai começando a ficar cada vez mais presente. Então, eles vão se utilizar, portanto, dessa crítica e se promover como grupo a partir dela. Vão ter outras exposições dos impressionistas depois, e a última vai ser no meio da década de 1880. A última vai ser em 1886. Mas reparem, quando o Monet faz essa pintura, ele, digamos, está tentando captar imediatamente aquilo que aparece diante dos olhos dele, tanto em termos de luminosidade quanto em termos de cor.
E reparem que ele está falando aqui de um sol que está nascendo, e portanto ele vai conduzir isso com uma rapidez, com uma transparência muito grande, mas sem deixar de se preocupar com a ideia de estrutura, conforme a gente comentou lá em cima. Vejam, aqui a gente tem os barcos que estabelecem um sentido aqui, quase diagonal da compreensão, que em grande medida não está tão reto aqui, né? Não está tão bem definido, mas que é compensado por esse movimento dado pelas fumaças na parte de cima. O sol extremamente alaranjado, um tom forte, se reflete na água desse modo transparente, essas pinceladas mais rápidas, essas estruturas indefinidas que vão por essa, digamos, luminosidade, por essa fumaça, ficando cada vez mais menos nítidas, melhor dizendo, conforme a gente vai olhando para a atmosfera. É curioso a gente notar que tem aqui alguns elementos que os impressionistas adoram, que são esses momentos de transição de luminosidade e essa fumaça, por exemplo, que muda a maneira como a gente olha para a realidade. Porque quando a gente fala de impressionismo, a gente está falando de uma arte que está interessado, e eu vou entrar aqui talvez em um plano um pouco filosófico, não nas coisas como elas são em si, mas elas estão interessadas, digamos, como as coisas aparecem aos nossos olhos. Eles estão interessados no fenômeno. Então, eu vou dar um exemplo aqui, talvez mais prático. Se eu for pintar essa cadeira, se eu sou um artista, eu vou pintar essa cadeira. Estou olhando aqui para essa cadeira e está chegando aos meus olhos uma imagem dessa cadeira, que eu estou pintando, como eu estou enxergando essa cadeira. Agora, vamos supor se o colega estivesse fumando um cigarro, aqui na minha frente, e a fumaça desse cigarro passasse entre meus olhos e a cadeira. E eu continuo fazendo a minha obra. A percepção que eu ia ter da cadeira, se tivesse a fumaça de cigarro no colega, ia ser diferente da percepção que eu tenho dela sem a fumaça. Tá? Então, o caminho que a luz percorre do objeto até meu olho, até que essa imagem se construa na minha retina, é isso que importa para os impressionistas. A cadeira, o que ela é em si, digamos, o que essa cadeira quer dizer em termos conceituais, em termos, se vocês quiserem, filosóficos, do ponto de vista do conceito de cadeira, isso pouco importa. O que importa para os impressionistas é como a realidade aparece diante dos olhos deles e o caminho que a luz faz dos objetos até a nossa retina, onde se constrói a imagem. Então, se você chegar em um lugar com uma zona de transição de luminosidade, um pôr do sol ou um nascer do sol, com muita fumaça, eles vão preferir ainda mais. Porque você está vendo como aquela realidade chega aos seus olhos naquelas condições especiais. Fez sentido isso? Então, não interessa a cadeira em si, interessa tudo que está entre meu olho e a cadeira. É isso que eles estão pintando, não é o objeto cadeira. É a realidade que está chegando ao meu olho, que inclui o objeto cadeira. Mas se tivesse alguém fazendo uma fogueira, se tivesse, como eu falei, fumando cigarro, ou se a luz aqui, essa luz aqui forte se acendesse e mudasse a minha percepção, eles estão pintando tudo isso, não é só o objeto. Está pintando isso que me distancia, esse caminho que a luz percorre. Essa é uma definição importantíssima do impressionismo. Que é como a gente explica isso o impressionismo. A gente está falando não de uma pintura que se importa com os objetos que a gente está vendo no quadro, mas como eles aparecem na realidade enquanto fenômenos. No caso aqui, enquanto fenômenos visuais. A gente está olhando para o mundo e esse mundo chegando aos nossos olhos. Reparem como isso é completamente diferente do que a gente viu até agora no curso, inclusive do Manet. Porque a gente estava vendo ali no começo a turma do classicismo. Vocês percebem que essa altura aqui já ficou para trás, tá? Em termos de pensamento pictórico. Não que seja menor, longe disso, hein? Estou dizendo só que a gente está passando por outro momento aqui. Então, se a gente pensa ali no classicismo do Davi, que a gente imaginar o classicismo, era uma pintura que estava interessada em representar outras coisas. Era uma pintura que tinha outros pressupostos, outra maneira de tratar os temas, outra maneira de tratar a realidade. O próprio romantismo, que a gente viu com Delacroix, também as pinturas de paisagens do pessoal de Barbizon, elas tinham outro propósito, outra intenção que não essa, colocada aqui com os impressionistas. E mesmo a obra do Manet, né? A gente viu que, embora ele retratasse ali cenas do mundo dele, cenas da vida moderna, tivesse uma técnica mais livre, né, do ponto de vista da execução da pintura, ele, claro, tinha uma relação com a tradição, mas em nenhum momento era esse esquema de ter uma pintura que aprende o imediatamente visível. Quando a gente, portanto, fala do impressionismo, a gente está falando de uma maneira completamente nova de entender os processos artísticos. E essa maneira surgiu, ao mesmo tempo, como uma derivação daquele processo. Começa lá com as paisagens, lembra lá que o Courbet fala, eu quero pintar aquilo que meus olhos podem ver. E os paisagistas, embora alguns deles fossem um pouquinho mais românticos, do ponto de vista da idealização da natureza, vocês lembram, a gente conversou sobre isso.
começa, portanto, um processo de se importar com o visível, até que a gente chega aqui no impressionismo, do Monet, do Renoir, da Galerie Lafayette, em que eles estão interessados em pintar não o mundo natural, não o mundo do realismo, conforme a profecia, mas eles estão querendo pintar o mundo dos fenômenos, como a luz aparece diante dos nossos olhos. É por isso que essas variações atmosféricas são tão importantes para eles. Um ponto também que eu quero perguntar para vocês aqui. A gente viu ali as pinturas do classicismo, a gente viu a pintura do Gavi aqui nos slides, o pessoal que parou para ver o quadro do Velázquez ali, também viu uma pintura mais interessada numa ideia de imitação da realidade, que a gente pode dizer com certo receio mais realista, digamos assim. Mas eu pergunto a vocês, o que a gente vê no mundo? É como o mundo aparece diante dos nossos olhos. Então, por que essa arte do impressionismo geralmente não é apontada como realista? Por que essa arte não é realista? Alguém tem uma? Alguém pode? Chute. Terça-feira, né, gente? Eu acho que a gente pode pensar, em primeiro lugar, que essa ideia do... Aliás, inclusive, o pessoal veio no grupo na quinta-feira, foi muito boa a conversa, a gente inclusive abordou esse tema. Eu estou fazendo essa pergunta para vocês porque a gente conversou e foi muito boa, e quem não veio no grupo perdeu um ótimo encontro. No próximo vai ser ótimo. É justamente esse o ponto que eu tenho comentado aqui com vocês, porque quando a gente fala de uma pintura que está imediatamente ligada ao mundo visível, ao mundo dos sentidos, a gente está falando de algo que é captar o mundo real imediatamente visível. Como que o mundo aparece diante dos nossos olhos? Ele aparece a partir de uma idealização de como são as cores, de como são as formas, ou ele aparece como luz, como cor imediata? Ele aparece como luz e como cor imediata. Então, em um certo sentido, a gente pode dizer que o pessoal do impressionismo é mais realista do que o pessoal que faz uma imitação da realidade mais precisa, digamos assim. Porque a nossa relação com isso que a gente chama de realidade está nesse mérito, que a gente vai estar discutindo aqui até de madrugada. Isso que a gente chama de realidade, que é algo que a gente compartilha, mas ninguém sabe exatamente se compartilha a mesma coisa que o outro, é uma coisa que é acessível a nós pelos sentidos. A gente acessa o mundo como sentindo cheiro, ouvindo as coisas, ouvindo. Quem tem alguma deficiência em algum sentido, geralmente tem um outro mais aguçado, desenvolve, digamos, uma estratégia. E a maneira da gente aprender isso que a gente chama de realidade, o mundo em que estamos, está por meio dos sentidos. E o que os impressionistas estão fazendo é justamente mostrando esse caráter da pintura. Querendo mostrar na pintura como eles aprendem o mundo pela visão. É um pouco chave aqui para a gente entender. E ele também coloca, de um ponto de vista mais geral, de rompimento com a tradição, ele coloca uma maneira de pensar a arte que é diferente daquela arte que vem lá atrás do Renascimento, que por sua vez remonta ao mundo antigo. Como eu já falei para vocês, um filósofo que é muito importante para a arte do Renascimento, para a arte da tradição, que acaba ali naquele período que a gente viu, é o Platão. Sobretudo na filosofia do neoplatonismo, vai dizer, entre outras coisas, que o mundo, digamos, de verdade, o mundo que vale a pena ser pensado, o mundo que existe, é um mundo ligado a uma ideia. Portanto, uma elevação, algo que não está ligado ao efêmero dos sentidos, algo que não está ligado à percepção imediata da realidade, mas é aquilo que permanece no conceito. É aquilo que é ideia e não, digamos, impressão sensorial. Ora, toda a tradição da arte que a gente viu até agora, de algum modo, está próxima disso. Ainda que em determinados momentos, como no Delacroix, seja uma arte mais da cor, do sentido, ela ainda está próxima, ou pelo menos mais próxima do que o impressionismo, desse ideal, digamos, de como as coisas ocorrem em um plano idealizado. Quando a gente chega no impressionismo, é puro sentido. A gente não tem mais uma questão de uma ideia permanente. A gente tem justamente o contrário. A exaltação desse mundo efêmero, desse mundo impermanente. Então, percebam, se a gente pensar na escola de Atenas do Rafael, vocês podem atravessar a rua e ver uma projeção na parede, e se vocês pensam naquilo, aquilo está ligado a certos elementos matemáticos, de proporção, de composição, que são muito diferentes disso. Isso aqui é a captação dos sentidos do diálogo na realidade. É por isso que isso vai ser tão importante para o que vai vir depois. Esse caminho de uma arte fenomenológica vai ser fundamental para tudo que vai acontecer depois.
vai ser fundamental para um artista chamado Paul Cézanne, que a gente vai falar daqui a algumas aulas. E que sem ele não existiria, por exemplo, o Matisse, não existiria o Picasso, não existiria o construtivismo, não existiria vários ismos no começo do século XX. Aliás, falando em ismos do começo do século XX, eu também recomendo que vocês visitem a exposição sobre o Boccioni, que é um artista do futurismo italiano, que está lá no MAC USP, e fica ali no antigo prédio do Ibirapuera. Vocês sabem onde é? Lá no Ibirapuera, em frente ao Parque Ibirapuera, aquela ponte, o antigo prédio do Detran. É um incrível museu também, e passem por ali para ver essa exposição que fala sobre o Boccioni, que é um artista do futurismo. É uma coisa que a gente tem que aproveitar para a nossa cidade, vale a pena isso, você incluir isso na praça. Então, portanto, vejam, o impressionismo inaugura uma ideia de arte fenomenológica. O que importa para o impressionismo? É não como as coisas são pensadas, mas como as coisas aparecem diante dos nossos olhos. Então, para eles, vai importar o contraste entre uma cor e outra. Então, não importa o que é o laranja em si, ou o que é o azul em si, ou o que é o vermelho em si, ou o que é o amarelo em si. Importa como eles aparecem lado a lado no mesmo sistema. Importa, portanto, o que a gente chama de cor local. É como as cores aparecem. Importa mais o contraste entre elas do que, digamos, cada um individualmente. Você não vai pensar laranja sem pensar no contraste, na relação de complementaridade que ele possa vir a ter com a outra cor que está na pintura. E se a gente para olhar para o mundo visível também, é um pouco assim, né? Não existem pontos puros. Se a gente olha para a parede e se demora sobre ela, a gente vai começar a encontrar pequenas variações de luminosidade, de tonalidade, de heterogeneidade de cores. É mesmo uma parede branca. A gente vai ver que aquele branco é um branco que varia muito. Então, percebam, o impressionismo também faz a gente ter convida a um olhar talvez mais atento sobre a realidade que aparece aos nossos olhos. Por isso que ele é menos, digamos, filosófico, menos idealizado, ele não tem nenhuma teoria por trás, ao contrário. Ele justamente se pretende a fazer essa captura, a fazer essa captação do mundo imediatamente visível. Esse é um ponto que vale a pena a gente ter em mente. Mas, é claro, nem todas as pinturas do Monet, a gente está falando ali de uma pintura de 1872, que foi exposta em 1874. Se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vai ver as pinturas que o Monet fazia de paisagens que eram bastante diferentes daquela que a gente acabou de ver. A gente está vendo uma paisagem, digamos, de um estilo mais tradicional da paisagem, se é que a gente pode usar a palavra tradicional nesse contexto. Mas vejam, assim como aqueles pintores da escola de Barbizon, até o próprio Courbet, vejam que as paisagens que o Monet pintava mais no começo eram paisagens como essa, em que ele faz uma execução muito bem pensada do ponto de vista das formas. Vejam como tem uma triangulação interessante no mastro do barco, que se comunica com os outros, que estão aqui muito bem equipados. A cada linha, percebam que os elementos, ainda que mudem muito, são parecidos. E vejam que aqui demora muito mais a execução, não é uma pintura rápida, é uma pintura de ateliê, tem o céu muito grande, uma pintura ao ar livre, que é, claro, próximo do mundo em que ele convivia, o mundo ali onde ele começou a pintar a paisagem. E vejam como é esse caminho do Monet. Ele vai partindo de obras como essa. E reparem nessa pintura, a gente tem aqui uma harmonia tonal muito grande. Tudo está puxado para esse amarelo ocre meio dourado, que está presente tanto na água quanto nos barcos. Tem uma preocupação muito grande com a cor aqui. Claro que tem, com a luz também. Mas não é uma preocupação, digamos, fenomenológica mais radical, conforme a gente vê. Então vejam só. É uma pintura que o Monet faz 7 anos antes e já mostra o caminho que ele está trilhando em termos de paisagem. E Michel? Fala, troca. O Vermeer, por exemplo, ele demorava meses, anos pintando um quadro. Uhum. E aí, 20 quadros. Esses pintores, no momento eles chegaram a falar assim, ó, os caras estão demorando muito com quadros, com defender, então, essa técnica, pensar algo assim, a gente vai fazer uma exposição paralela, né? Para tentar um livro em boa velocidade. Mas tentar aprender mais, a gente vai tentar um quadro desse, bastante. Mas assim, será que eles queriam fazer um negócio não mais larga escala? Não. Nesse caso, quando a gente está falando aqui da pintura do impressionismo, mesmo quando era rápido, e um ponto importante da gente notar, nem todas eram rápidas, essas mais no começo sim, essa que a gente viu foi rápida.
Mas algumas, elas tinham, no primeiro momento, o ar livre e depois eles retocavam. Depois eles mudavam. Eles não faziam isso pensando, por exemplo, em uma produtividade, até porque não tinha tanto mercado para isso. Talvez tivesse no final da vida, mas no final da vida eles demoravam muito mais. Eles faziam justamente porque esse era o princípio da criação. A ideia de captar o momento presente. E o momento presente acaba logo. Você não vai ficar, o pôr do sol não vai ficar ao seu dispor o dia inteiro. Ele vai durar um tempo. Você tem que aproveitar ele o tempo que você puder. O nascer do sol também não. A fumaça do trem que passa e deixa a paisagem nublada também não. Aquele momento que está quase chovendo, mas ainda não choveu, e deixa uma luz e uma atmosfera que você quer capturar na sua pintura, também não dura para sempre. Então, o fato de eles pintarem rápido estava relacionado justamente a esse caráter mesmo rápido dos fenômenos naturais. Eles tinham que capturar esse momento na pintura. Pegar essa impressão do momento que causava. Em nenhum momento eles vão ter, por exemplo, essa preocupação em fazer uma coisa em larga escala, rápida, até porque nem seria uma coisa viável em dia, não tinha tanta demanda. Você faz rápido, produz muito quando tem muita gente querendo comprar. A indústria faz isso. Tem mais gente querendo comprar, você constrói um parque industrial maior, e faz uma produção maior. Mas não era o caso deles. Era uma coisa. Mas você falou do Vermeer, é curioso, a gente conhece poucos quadros dele, mas também provavelmente não deve ser pelo tempo que ele demorava para pintar cada um, mas é provavelmente pelo pouco tempo que ele produziu e porque alguns quadros provavelmente se perderam mesmo. Né? A gente não pode explicar por essa maneira só. Porque eu acho que o Vermeer ele não demorava tanto quanto outros demoraram e que pintaram mais do que ele, né? Embora ele também levasse um bom tempo. Quando a gente está falando dos impressionistas, a rapidez se deve justamente a esse critério, de capturar o momento visível, capturar as condições climáticas, as condições fenomenológicas que vão permitir que eles façam a arte conforme eles acreditavam que deveria ser. É curioso porque essa questão de fazer rápido, teve no ano passado, uma exposição lá no MAN, que era o Impressionismo e o Brasil. Não sei quem passou por lá. Uma ótima exposição. Que falava sobre como o impressionismo inspirou alguns artistas brasileiros do começo do século XX. E uma das coisas que estava no texto, não sei se era do site, do catálogo, era esse caso dos impressionistas pintarem de modo rápido. E tem um professor, que é um professor muito tradicional lá do Rio de Janeiro, que super criticou e falou que a pintura do impressionismo não era nada, podia dizer que era uma pintura só de rapidez, etc. Deu aquelas polêmicas de Facebook e depois não deu nada. Mas eu acho que no caso os dois lados tinham razão. Porque a pintura do impressionismo é sim uma pintura que envolve o elemento da rapidez. Mas ela não se resume a isso. A gente não pode dizer que é só uma pintura que é feita com grande velocidade, etc. Não é só isso, mas é isso também. A gente não pode tirar isso do impressionismo como característica do movimento, ainda que a gente não vai reduzir o movimento a isso. Isso é um ponto importante. Quando a gente olha para uma paisagem que o Monet faz, um pouquinho mais à frente, a gente já começa a ver algumas características que são muito importantes da obra dele e que se mantêm em relação ao anterior, que são, digamos, o céu presente, essa pintura ao ar livre. Aqui a gente vê o mar também presente, está presente aqui, céu, mar, esses ambientes marinhos. Era o tipo de tema que o Monet adorava. A cidade dele, inclusive, Le Havre, é uma cidade portuária. O projetor aqui pregou uma peça. Mas reparem que aqui ele utiliza muito mais tons escuros, que é uma coisa que ele vai abandonar mais para frente. Vejam a cor preta que ele utiliza aqui na vela dos barcos, ele utiliza esse tom escuro também na água, essa fumaça, os barcos ao fundo, a roupa aqui das pessoas, a sombra que se projeta. Esses elementos que vão depois desabrochar no impressionismo já estão colocados aqui, mas tem algumas coisas que depois vão mudar, como, por exemplo, esses tons escuros, né, que estão subindo da pintura do Monet. Uma coisa que eu acho interessante a gente notar é a maneira como ele utiliza as cores de modo absolutamente habilidoso e como ele cria esses acordes cromáticos com vigor. Eu escolho aqui para falar para vocês a cor vermelha. E eu quero perguntar para vocês. Essa cor aqui, vocês estão vendo esse vermelho? Eu digo a vocês, é o mesmo vermelho daqui. É o mesmo tom de vermelho. Mas aqui esse vermelho está junto com o amarelo. E aqui esse vermelho está junto com o verde. Não muda a nossa percepção do vermelho, é o mesmo tom. É a mesma cor que reparem, no vermelho aqui com o verde, a gente enxerga o vermelho com o verde. No vermelho com o amarelo, a gente enxerga ele com o verde. Quando eu falei, digamos, daquela coisa da cor local dos impressionistas, o que importa é não como a cor em si, mas como ela aparece em relação com as outras cores, é exatamente isso.
O vermelho próximo do verde, a gente tem um esfriamento da cor vermelha. Percebam como essa cor fria, que é o verde, ela consegue, digamos, abaixar a temperatura do vermelho. E estabelece um contraste muito interessante. O contraste entre verde e vermelho vai ser muito importante porque a gente vai ver na sequência. Guardem ele aí na cabeça. Ele coloca também algumas flores brancas para neutralizar um pouco esse contraste, mas percebam que aqui, conforme o vermelho vai se misturando com o amarelo e subindo nessa haste, é como se a gente tivesse ali quase um laranja aparecendo. Vocês sabem que misturando o amarelo com o vermelho a gente chega no laranja. É como se a gente tivesse quase um laranja aparecendo e subindo dessa maneira quente. E a mesma coisa aqui, vejam, o vermelho volta a estar em contraste com o verde, que por sua vez está em contraste com esse azul do mar. E aqui esse vermelho com o amarelo é diferente desse vermelho com o verde que está logo acima. Então percebam como essa interação com as cores é uma coisa fundamental, não só para a poética do Monet, mas é fundamental para entender todo o impressionismo. E as pequenas variações que a gente vai tendo aqui, esse azul que se transforma em verde, que vira laranja, que vira vermelho. Percebam, uma pintura do impressionismo, ela é uma espécie de convite a um olhar analítico. A gente viu em si, as duas obras do Monet, isso ficava muito claro. É como se ela convidasse a gente a dar uma pausa e olhar para a pintura com calma, de algum modo. Para a gente olhar para as pequenas variações de tonalidade, para a gente olhar para as cores que estão presentes na própria sombra. Isso é uma coisa que os impressionistas falavam muito, de pintar o azul e o verde que estão presentes na sombra. E a gente vê isso muito bem colocado aqui. Vejam, essa sombra não é uma sombra marrom ou preta, é uma sombra azulada, que vai variando em termos de cor. O próprio vestido dela, é um vestido que tem cores muito diversas, cores muito diferentes entre si. Isso é uma coisa que está sempre muito presente nos impressionistas. Todo mundo concorda que isso é um vestido branco.